Fala, Millions. Tudo bem? Reza a lenda que já eu vou conseguir falar finalmente com a Adriana Braga sobre finanças para a criançada. Dá um minutinho aí, daqui a pouco a gente se fala. Deixa eu chamar a nossa convidada aqui. Oi, Rô, tudo bem? Bom te ver por aqui, viu? A nossa convidada está chegando daqui a pouquinho. Reza a lenda, né? Fala, Fernando. Estou aguardando aqui a nossa convidada chegar, gente. Ela tá numa correria danada, coitada, encerrando uma reunião, entrando em outra. Vamos ver se ela consegue bater um papo aqui com a gente. Ó, enquanto isso, vocês me dão um segundo que eu vou pegar a água que eu esqueci, tá bom? Enquanto a nossa convidada não chega, eu vou pegar a água, tá bom? Esperem aí um minutinho, hein? Pronto, abastecido. Opa, obrigado, Fernando. Valeu, você tá sempre em todas, né, cara? Muito bom, viu? Obrigado aí por estar acompanhando bem de perto todo esse movimento aí dos nossos colaboradores e companheiros da ABEF. Gente, eu adoro falar. Se a convidada não chegar, eu vou ficar falando aqui 1 hora, hein? A live que a gente acabou de fazer com a Lady Werneck foi muito legal, galera. Vocês têm que assistir lá depois. Muito bom. É educação financeira para empreendedores. É um assunto que, cara, não dá para desassociar. É uma coisa totalmente atrelada à outra, né? Então, você que é um empreendedor ou você que quer se tornar um empreendedor, tem que assistir essa live. Vai ajudar bastante. Inclusive você, viu, Rô? Você tá aqui ainda? Você é uma empreendedora agora, né, bonita? Então, assiste a live que eu acabei de fazer. Tá aí no canal da Martelo já, tá bom? Quando você tiver um tempo, assiste lá. Beleza? Oi, Rafael. Tudo bem, priminho? Meu priminho lá de Presidente Prudente. Tudo bem, queridão? Super beijos pra você, viu? Que bom que você tá aqui com o primo. Todo bonitão aí em cima da moto, né, moleque? Muito bem. Deixa eu ver se a nossa convidada dá sinal de vida. Beijão, priminho. Fica com Deus. Dá um beijo em todo mundo aí. Vamos dar mais uns minutinhos, pessoal. Enquanto a nossa convidada não chega. Essa live de hoje das 5 horas agora é a mais pura. Um exemplo melhor para ela é aquela coisa assim, ó. Não é porque sextou que você sextarás. Entendeu?
Então eu vou trabalhar aqui, ó, né, fazer um bate-papo com uma amiga até as 17, até as 18. E às 18h30 eu tenho um bate-papo com um cliente ainda que eu vou levar até umas 7, 7h30. Então, gente, não é porque sextou que você vai sextarás, não é verdade? Então, é isso aí. E bora lá e seguimos felizes e contentes. Fernanda, boa noite, tudo bem? A gente está aguardando aqui a nossa convidada, tá bom? Aguarda um pouquinho, por favor, que eu estou aguardando a nossa convidada chegar. Vou falar com a nossa convidada aqui, pessoal, só mais um minuto. Fernandão, tá de boa aí? Quer fazer um bate-papo no lugar da Adriana? Eu acho que ela vai dar WO, hein? Tô sentindo, coitada. Ela tava numa correria lá numa outra reunião. Não sei se ela vai conseguir vir. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Quer bater um papo, Fernando? Se der WO da Adriana, vai ser você mesmo escalado. Eu tô sabendo que você tá de stand-by aí, pegando tudo quanto é evento que acontece situações como essa, então vai ser você de novo, cara. Vamos dar mais uns minutinhos, ver se a Adriana entra. Se ela não entrar, ô Fernando, se quiser. Ô Fernando, vamos fazer o seguinte, vamos começar a conversar, na hora que ela chegar, se for o caso, aí a gente finaliza nós dois e ela entra, pode ser? O que você acha? Então, bora lá. Vou ficar atento aqui. Fala aí, meu caro. Martelo, Thiago. E agora é o meu ou é o seu? Tô tentando te colocar na sala, Fernando, mas a conexão não tá rolando, hein? Thiago. Martelo. Foi precisão, os dois estão ali na frente, agora eu tô com mais. Fernando, eu não sei se você tá me ouvindo, mas eu tô tentando te pôr aqui na conversa e não vai. Ele só pensa, mas não vai. Quer que eu leve o computador pra lá?
Não, não. Aê, a Débora chegou. Não, é a Débora que chegou, mas eu tenho que falar com a Adriana. Ô, Débora, se você tá me ouvindo, a Thiago, Adriana até o momento não falou pôde aí, entrar. alguém Eu acho sabe que ela dizer teve algum se sou eu que problema. tô Aí eu tô parado, se é tentando o fazer um Thiago? bate-papo com o Fernando. Só que eu não tô conseguindo colocar o Fernando aqui para bater um papo, entendeu? Ainda bem que a gente tá entre amigos aqui, né? Imagina se tivesse 150 pessoas assistindo essa live e esses problemas todos acontecendo aqui. Ia ser sensacional, só que não, né? Agora eu não A sei nossa se de sou amanhã eu. não vai acontecer isso, né, Débora? A nossa de amanhã tá suave, né? Então tá bom. Fernando, eu não consigo colocar você, cara. Não sei entrando. Caraca, duas internet, aí sim, hein? Ô, Ale, tudo bem com você, Ale? Ó, a nossa convidada tá chegando. Ela tá um pouquinho atrasada, mas ela tá chegando. Então, se você puder esperar um minutinho aí. Eu vi sua solicitação de amizade aqui, de solicitação para entrar, Fernando, mas eu acho que. Esperar mais um minutinho, tá bom? Chique essas pessoas que têm duas internet em casa, né, ô Fernando? O que você tem a dizer sobre pessoas que têm duas internet em casa? Fala, Sérgio, tudo bem, meu velho? Ó, a gente tá um pouquinho atrasado, a Adriana tá chegando. E aí a gente tá aqui só enrolando enquanto ela não chega, tá bom? Então fica à vontade aí, bem-vindo. Chique, muito chique. É tipo internet para fazer day trade, né? Você tem que ter duas aí, porque vai que uma falha bem numa hora de uma operação, aí lascou, né? Aí tem que ter duas internet para fazer day trade. Muito bom. Gostei. Gostei da estratégia, Débora. Muito bom. Ai, ai, ai. Vamos dar mais 2, 3 minutinhos, senão. Bora, vamos bater um papo enquanto ela não chega? Vou te mandar a solicitação de novo aí. A pandemia trouxe as necessidades das aulas online, meu filho. Jogos online, filho adolescente. Boa, é isso aí, Dri. Agora a gente entendeu aí o que tá rolando, né? Fala, Fernando, tudo bem? Não tô conseguindo te ouvir. E agora? Agora sim. E aí, tudo bom? Beleza, cara? Ó, pegou de camiseta, hein? Você me pegou de camiseta, desculpa aí. Pois é, não tem problema nenhum, tranquilo. Eu tava com a minha até agora, que eu tirei, fiz uma polo aqui bonitinha, né, pra apresentar, mas não tem problema nenhum, tá tranquilo. Eu não sei o que aconteceu, acho que a Adri tá com algum problema lá de reunião, alguma coisa, ela não conseguiu chegar. Vamos bater um papo aqui, né, bem livre, assim, Não, e beleza. tal. Vamos adiantar o que. Vamos compartilhar o que a gente pode fazer aí, né? É tudo É, e aí, é se a Adri tudo... chegar daqui a pouco, a gente põe ela na conversa aí, né? Beleza. Muito bem. Você incorporou bem aí o tema, não é verdade? Que é o tema. Ah, ela chegou, ó. Ela chegou. Acabou de chegar, olha aí, ó. Adriana, vim só abrir aqui, só dar os caras aqui, tá bom? O É, ele poder é chegou, seu. deu oi. Derruba aí, Tiagão. Demorou, vou te derrubar e vou colocar ela então. Obrigado, Fernando, por ter cumprido essa, hein? Vai pra cima, valeu. querido. Tchau, tchau. Olá! Eu achei que você ia me dar um bolo, Dri. Tudo bem? Gente, me desculpa. Eu tive Sem problema. uma reunião que acabou entrando com
um embate e não consegui sair da reunião, na verdade. Me desculpa Sem mesmo. problema, Adri. Estamos aqui. O assunto da 7ª Semana Nacional de Educação Financeira é justamente ter resiliência, né? Eu aguentei firme aqui até a sua chegada. Botei Muito até o obrigada. Fernando aqui para falar 2 minutinhos comigo, enquanto você não chegava, mas deu tudo certo, né? Muito Então obrigada é isso pela aí. resiliência, viu? Que isso, imagina, tamo junto. Bom, Dri, seguinte, eu vou fazer aqui a abertura oficial, como manda o figurino, e aí daqui a pouco a gente começa a bater o nosso papo, tá bom? Claro. Então é o seguinte, vamos lá. Pessoas, agora oficialmente começando aqui a nossa live, tá? Então é o seguinte, nós estamos aqui fazendo parte, né, esse bate-papo faz parte de um programa muito maior, que é a 7ª Semana Nacional de Educação Financeira, que é da ENEF, que é um órgão sem fins lucrativos, uma entidade civil sugerida pela OCDE, né? E essa 7ª semana, ela traz um tema central, um tema macro, que é resiliência financeira, como atravessar esta crise, tá? Então, esse é o tema central. E aí, nós, da ABEF, Associação Brasil de Educadoras e Educadores Financeiros, estamos contribuindo para esse monte de ações que estão sendo feitas aí pelo Brasil todo, para poder, então, de alguma forma, deixar aqui o nosso rastro, a nossa contribuição para um momento tão importante como esse, tá certo? Eu sou o Thiago Martelo, eu sou representante da Grande São Paulo e membro da ABEF. E eu estou aqui com a Adriana, que também é uma membro da ABEF. Fala para nós, por favor, qual é o seu cargo, o que você desenvolve dentro da ABEF, por gentileza, Adri. Eu sou vice-presidente da ABEF e nós estamos desenvolvendo um trabalho junto às mulheres em relação ao empreendedorismo e à educação financeira para as crianças também. Muito bom, é isso aí. Então, esta é a minha colega de ABEF que vai participar aqui conosco nesse bate-papo maravilhoso, tá? Bom, então é o seguinte, o tema desse bate-papo, aqui entre mim e a Adriana, é falar sobre educação financeira para crianças, né? Um desafio para a nova geração. E é mesmo, né? A gente está quebrando aí bastante paradigma, trazendo o assunto dinheiro hoje em dia, graças a Deus, de um jeito muito mais comum, muito mais normal do que antes, mas ainda há um grande desafio e é sobre isso que nós vamos falar. Mas, Dri, antes da gente entrar aqui no assunto especificamente, eu gostaria que você fizesse primeiro uma apresentação pessoal, né? Comenta aqui para quem está aqui, para quem vai ver esse vídeo depois, quem é a Adriana, o que a Adriana já fez, o que a Adriana faz, o que a Adriana quer fazer, enfim, queremos conhecer um pouco a Adriana e ninguém melhor do que você mesmo para se apresentar, por favor. Então, Thiago, eu sou educadora financeira, administradora de empresas, né? Sou formada pela FGV, com mais de 23 anos de experiência na área financeira, controladoria. Faço mentoria para empresários, empreendedores, com foco em estruturação de empresa. Sou palestrante, tenho um projeto também de educação financeira para crianças, né, chamado Finanventuras, onde a gente tenta levar a parte financeira para as crianças de forma lúdica, divertida, sem entrar diretamente no tema, mas levando isso de uma maneira bem sustentável. Também a gente tem desenvolvido um trabalho junto a escolas, tentando levar educação financeira e empreendedorismo para crianças e adolescentes. Sou também agente autônomo de investimentos da CVM e tenho trabalhado na educação financeira de crianças e mulheres já há algum tempo. Esse é o que eu faço. Esse é o que eu faço. Muito bem, Dri. Olha só, várias coisas em comuns. Eu também sou agente autônomo de investimento. Também estudei na FGV. Que legal. Então, depois a gente troca uma figurinha aí nos bastidores, tá bom? Muito bem. Bom, Dri, primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, eu acho que isso vai dar os meandros aqui para o nosso bate-papo, é justamente o porquê, então, você escolheu trazer esse tema numa semana tão importante, né, na 7ª Semana Nacional de Educação Financeira. Por que, dentre outras muitas opções para falar, você escolheu falar exclusivamente sobre esse aqui, então, né, educação financeira para crianças, um desafio para a nova geração. Qual é o pano de fundo, né, macro aí sobre esse assunto para que você pudesse, então, ter escolhido para trazer ele aqui para essa conversa?
Então, na verdade, várias pesquisas, né, até da Associação de Educação Financeira do Brasil, mostra que 45% dos nossos jovens entre 18 e 24 anos não sabem administrar, né, e já iniciam a sua vida no mercado de trabalho, com cartão de crédito e se endividando. Então, grande parte desses jovens não tiveram, né, não tiveram a educação financeira, não foram orientados quando criança, quando jovens, em como administrar o seu dinheiro, em como administrar, né, as suas finanças. Eles têm uma grande dificuldade de guardar dinheiro, de poupar, não tem sonhos, mas não sabe como materializar isso, como planejar para alcançar esses sonhos. Então, é bem complicado essa realidade do nosso país. E por isso que eu tive a ideia, né, de falar um pouco sobre isso nessa semana que é tão importante, que está tratando de educação financeira. Então, por que não a gente iniciar com a base? Muito bom. Na verdade, Dri, eu tô acompanhando assim um pouco esse movimento um pouco de longe, porque o meu foco não é trabalhar com jovens e adolescentes, né? Eu até faço algumas palestras em ETECs e tal, mas não é o meu foco. O meu foco é estruturar famílias mesmo e tal, mas eu olho de longe. E eu tenho percebido, é uma pergunta, eu tenho percebido que, na verdade, está acontecendo um movimento contrário, né? O jovem ele está tendo acesso a esse assunto de alguma forma, ou porque a escola está fomentando, que inclusive agora em 2020 entrou como na grade obrigatoriamente, ou porque foi feita uma ação lá na escola, enfim, de alguma forma, na faculdade, né, na ETEC, enfim, ele tem acesso a essa informação, e na verdade é o jovem, é o adolescente que acaba levando esse assunto para dentro de casa. É isso mesmo ou a minha impressão está incorreta? Não, é isso mesmo. A maioria, como este ano, né, nós fizemos trabalho em algumas escolas, a maioria dos jovens tem muita curiosidade a respeito disso. O problema é que eles não sabem como operacionalizar. Em uma das escolas onde a gente fez um trabalho esse ano online, a menina falou, eu queria aprender aqui na escola como abrir uma conta corrente, uma conta digital. E ninguém ensina o jovem a como abrir uma conta digital. Ela falou, até quero guardar meu dinheiro, mas ninguém me ensinou como abrir. Ela tinha 13, 14 anos. Falou, ninguém me ensinou como abrir uma conta digital. Então, é um assunto assim, eles têm muita informação. Hoje o problema do nosso país é isso, o pessoal tem acesso a muita informação, porque todo lugar agora você tem informação na internet, mas de ter informação e conseguir colocar isso na prática é a dificuldade que a gente sente nesse cenário. É verdade. Inclusive, é até uma síndrome, né? Eu não lembro agora o nome do cara que criou, que estudou isso. Agora eu não me lembro, mas é uma síndrome, né? A gente está vivendo na era do excesso da informação, né? Se a gente realmente não conseguir aí saber a hora de até que ponto é bom ter informação e trabalhar com aquela antes de vir a próxima, a gente se perde no meio do caminho, né? Porque realmente é muita. A enxurrada de informação hoje é astronômica, né? Muito bem. Dri, conta pra gente um pouquinho, então, como é que funciona essas ações aí que você encabeça aí na sua cidade, nas escolas. Por exemplo, esse programa que teve aí online. Qual que é a lógica, qual que é o intuito, para quem você fala? Conta pra gente um pouquinho sobre essa ação. Então, o pessoal da nossa equipe, eles são jovens, né? E a maioria, acho que todos eles, nós somos em 8, eles são jovens, e eles começam a falar desde as crianças de 3, 4 anos sobre... no início, eles começam a tratar assim, como poupar, como economizar, como economizar dentro de casa mesmo, com as coisas que você tem, como construir brinquedos recicláveis, para tentar colocar na cabeça das crianças, desde os 3, 4, 5 anos, que é possível você ter uma economia sustentável dentro de casa. Para as crianças acima de 6, 7 anos, eles já lançam alguns desafios de empreendedorismo, de como você resolver um problema, e dentro desse problema pode ser um negócio que você vai ter futuramente. Então, eles tratam com as crianças na prática. Então, o projeto começa num dia da semana, na segunda-feira, e eles colocam a proposta para essas crianças. Para os jovens, aí já apresentam um projeto um pouco mais elaborado, e eles têm a semana inteira para trabalhar e apresentar tudo aquilo que eles criaram nessa semana de empreendedorismo que a gente chama.
E na sexta-feira, a equipe volta e começa a trabalhar com eles o resultado do que foi feito, mostrando como é possível materializar todo esse conhecimento que eles têm hoje através da TV, da internet, a respeito de educação financeira e empreendedorismo. Que legal, ou seja, então na verdade é um programa aí meio que colaborativo, aborda assuntos das finanças, mas também sobre empreendedorismo, né? Que é bom porque emprego formal no planeta está acabando, né, galera? Venhamos e convenhamos, né? Então, cada vez mais é uma tendência, né? As pessoas serem ou prestar serviço de forma PJ ou empreenderem, né? Então, há uma necessidade muito maior de aprender também a lidar com o dinheiro, né? Odri, eu tenho uma madrinha, né? A minha madrinha de batismo, ela é professora de matemática, ela dá aula numa escola particular. E lá já tem, né, a disciplina de educação financeira já há alguns anos. E ela estava me contando que lá uma das atividades que eles fazem com os alunos de determinadas séries é a seguinte: eles montam uma espécie de, uma vez por ano, uma coisa assim, né? Eles montam uma espécie de mini mercado, né? Então eles montam um mini mercado com leite, arroz, feijão, açúcar, enfim. E dá um dinheirinho ali de brinquedo, né, de brincadeira para as crianças, e elas têm que entrar e fazer a compra do mês ali da casa dela, simular essa compra, né? Então tem que fazer o cálculo, tem que priorizar o que é mais importante. Então, assim, é uma atividade lúdica, ao mesmo tempo beirando ali a realidade, e que já começa a ajudar a formatar esse pensamento, né? Como fazer uma compra, fazer o cálculo para ver o que dá para levar, o que não dá para levar, né? O que você tem a dizer sobre isso? Você tem alguma atividade parecida? Como é que funciona? Então, essa atividade desenvolve muitas coisas na criança, como além dela materializar a questão do dinheiro, porque tem algumas crianças que acham que o cartão de crédito é ilimitado, né, que você não vai pagar nunca, então você começa a materializar isso, que tudo que você precisa comprar exige uma quantidade de dinheiro, e que sempre você vai ter uma decisão em relação a esse dinheiro que você tem na vida, nunca você vai conseguir comprar tudo que você quer, você sempre vai ter que decidir entre uma coisa ou outra, e como tomar essa decisão. Então isso auxilia muito também e traz para a criança um senso de finitude que a gente fala, né? Que o dinheiro é finito, que as coisas são finitas e que você precisa tomar essas decisões. No nosso trabalho a gente tem isso também, mas de uma forma bem assim mais lúdica. Então eles criam episódios, né? E dentro desses episódios eles tratam desses assuntos. Então tratam da criança fazendo compra sim, tratam das crianças dentro de casa, com problemas, por exemplo, como uma enchente, como ajudar uma outra pessoa, um amigo que passou por uma enchente, como criar uma vaquinha em conjunto para ajudar, como vender algumas coisas, criar algumas coisas e vender. Então eles vão criando de forma lúdica, como se fosse uma brincadeira mesmo, e traz isso para o universo da criança, né? Por exemplo, brincadeiras que não precisa de brinquedo, brincadeiras que você mesmo constrói o brinquedo. Então, mostrar para a criança que hoje não é só o videogame, não é só aquilo que você compra, que pode ser divertido. Então, esse é o objetivo do trabalho que a gente tem realizado e tem trazido bastante efeito. As crianças têm gostado, têm participado, têm mandado, né, aquilo que elas têm feito para a gente, então tem sido muito importante. Que legal, muito bom, muito bom. Quem quiser saber mais informações sobre esse projeto, como que pode fazer para acessá-lo, Dri? Como é que funciona? É itinerante? Está aberto para outras escolas? Ele é gratuito, ele é pago? Como é que funciona? Então, nosso projeto, a gente está aguardando o apoio de alguns investidores, porque o objetivo dele é levar para escolas públicas, né? Então, tem alguns investidores que estão avaliando os projetos para que no próximo ano a gente leve isso para o maior número de escolas públicas que a gente consiga, porque na escola pública hoje os professores ainda não estão preparados para falar de educação financeira. Nas escolas particulares até eles têm um programa um pouco melhor, como nessa escola que chamou a gente para fazer o trabalho era uma escola particular, mas eles já têm um programa implementado. E eles pediram só para agregar ao programa. Mas nas escolas públicas existe uma deficiência muito grande e o foco do nosso trabalho é nesse público, né? Então, nós estamos aguardando alguns investidores que estão avaliando, né, o trabalho para no próximo ano a gente iniciar nas escolas públicas. Que legal. Então, Deus abençoe, que dê certo aí esses investidores para que mais escolas públicas, então, tenham acesso também a um programa tão rico quanto esse. Muito bom. Odri, deixa eu te perguntar, você tem filhos?
Tenho uma filha de 9 anos, né? E a gente aplica muito daquilo que a gente fala com ela. Eu falo sempre pro pessoal que ela, o maior exemplo tem que sair de dentro de casa, né? E, na verdade, a gente conversa muito sobre finanças. Ela tem a mesada, ela guarda a mesada, ela junta para comprar um brinquedo que ela quer. Quando a gente vai comprar as coisas, ela sempre pergunta quanto custa, se isso é caro ou barato, porque na cabeça dela, como ela ganha 100 reais, 100 reais é muito. Então, quando a gente fala que uma coisa custa 500 reais, ela é muito caro. Aí a gente fica tentando explicar para ela o que é caro e o que é barato em relação a cada tipo de coisa. Então, uma geladeira, um eletrodoméstico, alguma coisa vai custar muito mais que 500 reais, né? Mas a mesada dela é menos porque o que ela precisa tem um valor menor. Então, a gente trabalha muito isso também com as crianças e com ela tem sido assim um resultado muito legal. Ela já juntou dinheiro, abriu uma conta, né? Eu tenho a conta da PagSeguro, eu falei, ó, coloca seu dinheiro aqui, aí você vai ter um cartão que você pode comprar o que você quer. Então ela entende bastante essa questão do valor do dinheiro, guarda, é muito legal. Ela fala, por exemplo, que ela quer ser empresária. O pessoal pergunta o que ela quer ser. Ela falou, quero ser empresária. Ah, mas você não vai ser médica? Ela falou, não, mas se eu for médica, você é dona do hospital, entendeu? Porque na cabeça dela, ela quer ser empresária, porque ela viu que empresária é o que a pessoa tem flexibilidade, a pessoa consegue tomar decisão. Então, na cabeça dela já está isso bem formatado. E nem fomos nós que falamos, né? Eu falava, olha isso, ela quer ser empresária. Antes ela falava que queria ser médica, agora quer ser empresária. Eu falei, mas não vai ser mais médica, não. Você é dona do hospital, você é médica, dona do hospital. Então é bem legal. É um trabalho assim que ela se envolve, as crianças, os meninos, né? Os jovens gravam aqui na minha casa os filmes, então ela acaba se envolvendo em tudo isso e tem sido bem bacana. Que bom, muito legal, hein? É na prática mesmo, ela é um laboratório vivo, então, né? Ela de tudo isso aí, tudo, né? e acaba se envolvendo com tudo. Ela fala que ela é a maior fã do canal, é muito legal mesmo. Qual que é o canal? Já divulga aqui pra gente, por favor. Chama Finanventuras. Finanventuras. Isso, tem no YouTube, então, tá bom. Tem no YouTube, tem no Instagram. Nós começamos o trabalho esse ano, né? Mas tem trazido vários frutos e para a gente tem sido muito importante. Mas o nosso foco de verdade é chegar nas crianças de baixa renda, é alcançar esse pessoal que não tem, né, que não tem acesso a isso. Eu sempre falo que a educação no Brasil é muito fraca, né? A educação pública é muito fraca. E se a gente não criar o empreendedorismo para essas crianças, não dá a ideia de empreender, que elas podem ser muito mais do que hoje elas têm como perspectiva de vida, a gente não está fazendo o nosso papel, né? Então, a educação financeira, ela serve para isso, para mostrar que mesmo com pouco você pode juntar e empreender, né? Você pode começar cedo, juntando e empreender e conseguir aí ter a mesma possibilidade que alguém que estudou numa escola particular. Você vai ter as mesmas possibilidades empreendendo, não talvez no mercado de trabalho, porque esse mercado é bem exigente e é claro que as crianças que estão estudando numa escola pública hoje, infelizmente, não têm o mesmo acesso que as crianças que estudam em escola particular, mas pelo menos você tem essa possibilidade de juntar o seu dinheiro, mesmo que seja pouco, e começar um pequeno negócio e empreender de alguma forma. Então essa é a visão. Rodrigo, você me permite aqui roubar 3 minutinhos da live para contar um pedacinho da minha história, que é exatamente isso aí que você acabou de falar? Você me permite? Então tá bom, ó, então deixa eu contar rapidinho aqui. Inclusive essa história tá no meu livro e tal. Mas é assim, ó, quando meus pais se divorciaram eu tinha 6 anos, né? E a gente passava muita dificuldade, né? Eu já passei fome, enfim. E eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, né? A nossa família passava muita necessidade e com 9 anos de idade eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava vendendo doce num farol que tem aí na Zona Leste de São Paulo, quer dizer, lá na Zona Leste de São Paulo. Era um farol bem grande e tal, não sei o quê, o tempo de espera era enorme e aí eu comecei a trabalhar ali porque eu achei... Na época não tinha tanto vendedor de farol, eu acho que fui eu que lancei moda disso aí, tá? Desculpa, viu, pessoal, porque depois aí começou a vir bastante, mas enfim. E aí, olha só como que era o meu empreendimento. Eu ia no centro de São Paulo, aí eu comprava uma quantidade X de doce, montava um saquinho, colocava lá os doces mais, assim, mais específicos, e aí eu gastava 25 centavos para criar esse saquinho, e vendia por R$1. Meu lucro era de 300%. Ó, o salário mínimo na época, no país, era de R$150. Eu ganhava, trabalhando depois da escola, umas 2, 3 horas por dia, eu ganhava R$450 por mês. 3 salários mínimos, entendeu?
E isso aí que ajudou eu vestir, estudar, comer, me alimentar, ajudar minha casa, né? Então eu acho que é isso mesmo, né, Odri? Eu cresci sem, infelizmente, o ensinamento da importância do estudo. Eu adquiri isso no meio do caminho depois, hoje eu também tenho pós-graduação, mas o trabalho sempre teve raizado. E foi com o trabalho que a gente pôde, né, enfim, emergir, E assim, sair daquela você empreendeu, situação, né? É isso que a gente tenta trazer para as crianças. Que empreender é isso. Não é o fato de você ter uma empresa montada, nada disso. É você conseguir transformar algo em algo maior. Então, se você tinha lá, comprava 100 reais, não é 100 reais, sei lá, 20 reais de bala e conseguia fazer 100, você empreendeu. Então, a gente passa isso para as crianças. Ah, eles adoram a internet. Então, por que não empreender na internet? Vocês adoram o Instagram. Então, por que vocês não começam a criar arte para as pessoas da sua família e começam a fazer disso algo que pode te ajudar, né? Principalmente os meninos que têm 12, 13, 15 anos. Falam, vocês têm tempo livre, vocês gostam, trabalham com aquilo que vocês gostam e começam a empreender diante disso. Então, a gente tem tentado levar, estamos, né, iniciando esse ano com esse trabalho, mas é levar isso para as crianças, levar isso para os jovens, falar, olha, você não está limitado naquilo que você tem. Você não está limitado só no estudo. E você tem que, realmente, por exemplo, esse ano as crianças, os jovens que estudam em escola pública ficaram muito, né, assim, desamparados. Defasados mesmo, né? Defasados. Eles receberam pouquíssimo conteúdo. Então, poxa vida, olha como eles já vão ficar um pouco atrás das crianças que continuaram tendo aula online nas escolas particulares. Então, por que não aproveitar esse tempo para fazer algo, empreender? Né, criar esse espírito empreendedor mesmo no jovem, na criança, e não é colocar para trabalhar. Eu não acho que criança tem que trabalhar, que adolescente até 12, 13 anos tem que trabalhar, mas ele tem que gerar algo, né, no tempo livre dele. Tem que gerar algo que vai ajudar ele a entrar nesse mercado aí, né, tão cruel, e a competir de igual para igual com as outras pessoas, com os outros jovens que tiveram uma estrutura um pouco melhor. Sim, até porque, né, Dri, na minha opinião, né, ok, a questão de estudo é importante, é óbvio que gente, é óbvio, eu tenho vários títulos hoje em dia e tal, e é muito importante. Mas mais do que os títulos, a experiência também determina muita coisa, né, Dri? Então, pô, eu não tive chance de ter títulos, né? Ok, mas a experiência pode te levar muito adiante do que quem tem só títulos, né? Tá. Então, acho que a mescla dos dois dá um caldo interessante, né? Eu fiz consultoria em várias empresas, né, assim, durante esses últimos anos, e eu conheci vários empreendedores. Os melhores empreendedores que eu conheci, os que se deram melhor, que trouxeram lucro em menor tempo, eles não têm estudo. Eles mal, assim, tem feeling, né? Alguns têm ali o 2º grau, outros têm o ensino médio, que chama hoje, né? Outros têm uma faculdade básica, mas eles não, o foco deles não foi estudar, entendeu? Mas eles têm um feeling de negócio, eles batalharam, eles foram para a rua mesmo, sabe o que você falou, vender bala? Alguns foram vender produto na rua, outros foram, que é de um mercado de locação, que até o Paulo está entrando aqui, que também faz parte desse mercado, outros colocaram a mão na massa mesmo, foi trabalhar dentro de uma locadora e aprendeu tudo como funciona e abriu seu próprio negócio, hoje já tem 7 lojas e está se dando super bem. Então, assim, para você empreender, não é necessário você ter um MBA para empreender, não. Você precisa arregaçar a manga, entrar, trabalhar mesmo, entender como funciona o negócio a fundo, aquilo que você gosta, aquilo que você ama. Entende como você pode fazer o melhor. Vai trabalhar com alguém que faz bem. E aí você vai aprender e isso te dá a chance de ter um ótimo negócio. Então, é isso que a gente tenta passar para as crianças, para os jovens, principalmente de baixa renda, que é possível, né? Eu sempre dou os exemplos de pessoas que não tinham condição, que não tinham nenhuma perspectiva lá quando tinha 10, 11 anos, mas que arregaçou as mangas, que foi atrás e que hoje está muito bem financeiramente, com a sua empresa, com o seu negócio, muito lucrativo. E contratam a gente, que nós somos os especialistas, para auxiliar nessa parte financeira, para fazer a parte braçal do trabalho, assim, para organizar. Eles falam, não, vocês fazem realmente a parte de organização. Eu sou empreendedor e a gente vai lá e ajuda a organizar e prepara a equipe para fazer a parte financeira que realmente também precisa no negócio. Mas ele em si é um empreendedor, é o cara que arregaça a manga e põe o negócio para funcionar. E é essa ideia que a gente tem tentado levar para os jovens e para as crianças. Boa tarde, Paulo. E aí depois, né, na hora certa é a hora de procurar ajuda, estudo, estruturação, informação. Aí tudo na sua hora, né? Por exemplo,
a gente vê muito casos, por exemplo, eu tenho alguns casos próximos a mim, de amigos, parentes, que tem lá doutorado e está desempregado. Por quê? Porque, ok, focou muito no estudo, que é importante, pelo amor de Deus, gente. A gente não está dizendo que não é. Falando nada. Não estamos dizendo que não é importante estudo, não é isso. Eu estudei muito, você também. Eu também, exato. O que a gente está dizendo é o seguinte, que enveredar só para isso também, né? Ou não olhar para nada, virar um cabestrão aqui assim, e só fazer isso também, lá na frente vai faltar uma bagagem muito grande, que é essa bagagem de pôr a mão na massa, de enfrentar, de entender como é que funciona, né? Diploma é lindo, funciona também, mas só ele sozinho não faz nada. Né? Até porque, é por isso que a gente está tentando levar essa base de educação financeira, porque eu atendi vários médicos, vários dentistas, formados que tentaram montar o seu consultório, mas estava quebrando, porque não tinha, assim, nenhum conhecimento base para fazer. Então, assim, levar esse conhecimento de educação financeira para crianças de baixa renda ou de alta renda é muito importante, mas principalmente para aquelas que são de baixa renda e que têm um sonho de construir algo, de ser um profissional liberal, de ter alguma coisa. Então, esse é o objetivo. Por isso que eu coloquei esse tema, porque eu acho assim, eu sou apaixonada por isso, eu faço uma série de trabalhos, participo de algumas startups, mas o meu coração arde nesse aspecto. Eu acho que se a gente conseguir plantar algumas sementes, que a gente não vai conseguir atingir o Brasil inteiro, mas se a gente conseguir semear em algumas escolas, com algumas crianças, e essas crianças mudarem ali a sua região, a sua comunidade, a sua família, que seja, a gente com certeza vai ter um país melhor daqui a alguns anos, vai ter um país menos desigual do que a gente tem hoje, onde poucas pessoas têm muito dinheiro e poucas passam assim por situações bem difíceis, menos pessoas dependendo tanto de auxílio do governo e procurando arregaçar as mangas e produzir mesmo. Então, o nosso país vai crescer com produção, com gente trabalhando e não com auxílio. Então, essa é a nossa visão, né? Isso que eu queria passar nessa live. Peço desculpas mais uma vez, né? Pelo imprevisto. Realmente é porque eu faço parte de alguns projetos e às vezes acaba tumultuando. Então, eu queria passar essa visão para as pessoas que estão assistindo, para essa semana que é tão importante de educação financeira. Eu acho que o Brasil tem mudado ano a ano, né? Quando começou a focar nisso, quando começou a colocar isso nas escolas, a gente já tem visto uma melhora, mas ainda precisa muito mais, principalmente para as crianças carentes, principalmente para as escolas públicas. Os professores ainda, infelizmente, não estão preparados para falar de finanças, nem eles mesmos, a maioria que eu conheço, não tem um controle legal das suas finanças. Então, como que ele vai ministrar isso, falar sobre isso, né? Infelizmente, a gente está vendo hoje vários professores que não querem voltar, né, a dar aula, porque achou um negócio, durante esse ano de pandemia, achou um negócio melhor para fazer, mais rentável. Isso é muito triste, né? Porque a educação é muito importante para o nosso país. Então, nós precisamos, realmente, como educadores financeiros, fazer algo pelo nosso país, pela nossa geração. Muito bem, nossa, é isso aí, concordo em número, gênero e grau, né? Muito bom. Eu gosto bastante de voltar para as escolas que eu frequentei quando era criança para tentar ajudar de alguma forma, né? Pude fazer isso institucionalmente, inclusive, quando eu trabalhava no banco, né? Eu trabalhei 8 anos num dos maiores bancos aqui do Brasil, e eles tinham lá um programa que chamava Estudar Vale a Pena. Era bem interessante, inclusive fica a dica para quem quiser participar, para acompanhar, para ter essa realidade de perto, que eu acho que ela é bem fundamental. Basicamente é um programa lá que foi desenvolvido por psicólogos e gente lá estudada e tal, e a ideia é ir em escolas públicas onde tem um alto índice de abandono para explicar, mostrar, falar, conversar, jogar, tem um joguinho lá de tabuleiro, para tentar fazer com que esse jovem entenda que estudar, né, que estar na escola e pegar minimamente ali o que tem para ser pego, né? Porque a gente já sabe que a defasagem é enorme, mas minimamente ali o que tem para aprender realmente pode fazer a diferença. Então, por isso que o nome do programa é Estudar Vale a Pena. Então, fica a dica. Então, depois de adulto, voltei nas escolas públicas de periferia para poder realmente ajudar ali de alguma forma, né? E é bom porque essa troca, ela é gigante, Não, né? é gigante. Não só a gente ensina, né? Quando a gente está ali ensinando, a gente está aprendendo. Não, o trabalho voluntário nunca é para o outro, é para nós, né? É verdade. O trabalho voluntário não é para o outro, é para nós, né?
Muito bem, Dri. Dri, seguinte, ó, a gente tá aqui faltando 15 minutos para acabar o nosso bate-papo e eu queria tentar extrair de você algumas dicas bem práticas, assim, né? Então é o seguinte, vamos pensar o seguinte, que algumas pessoas dessa sala, ou que vão ver depois dessa live, sejam pessoas que têm filhos, né? Ou querem ter filhos, sei lá. E como que a gente pode, assim, tentar auxiliá-las, dar algumas dicas aqui de como começar a introduzir esse assunto com a criança, né? Qual a melhor idade? Você mesmo comentou, né, que tem a parte ali, a primeira parte que tem que ser um pouco mais lúdica, aí depois você dá algumas coisas mais concretas, depois passa a ter um pouco de responsabilidade e assim por diante, né? Então, vamos fazer esse desenho aqui, mais ou menos, enfim, para poder auxiliar aí esses pais que queiram ter... Qual que é o nome da sua filha? Ana Clara. Para que quem queira ter uma Ana Clara, futura empresária, dona de hospital, também na família, né? Então, como que a gente pode introduzir esse assunto aos poucos com os nossos filhos, com as nossas crianças? Então, a gente na prática tem introduzido da seguinte forma, né? O que a gente acredita. Crianças de 3, 4, 5 anos, de uma forma muito, muito lúdica. Para você ter uma ideia, a gente ensinou eles a juntar os ingredientes e fazer um bolo. Então, assim, para quem não tinha os ingredientes em casa, tinha que comprar os ingredientes e ver quanto custava e fazer um bolinho de copo, né? Bolinho de caneca que eles chamam. Então, para entender assim, que para você fazer algo, você precisa juntar várias partes e que isso tem um valor e que aquele bolo todo vai custar alguma coisa, né? Então, a gente trabalha muito de forma lúdica, mostrando para a criança. Também a gente tem uma história que a gente sempre conta, que é da cigarra e da formiga, mostrando como a formiga economizou e durante o inverno ela tinha ali como guardar, como usar o dinheiro, as frutinhas que ela tinha economizado. Então, a gente vai levando a criança, 3, 4, 5 anos, de uma forma muito lúdica, entender os valores das coisas. O valor de guardar, o valor de poupar, o valor de economizar energia elétrica, o valor de não deixar o chuveiro ligado. Então, a gente começa a passar esses conceitos, né? A partir dos 5, 6 anos, dependendo da maturidade de cada criança tem uma maturidade diferente, a gente vai implantando a semanada, porque uma criança nessa idade ainda não tem uma noção de um mês inteiro para esperar o outro dinheiro. Então, a gente vai dando um pouquinho por semana e vai mostrando o que é possível comprar. Então, vai levar a criança no mercado, você vai dar R$10 e vai falar, olha, isso aqui você consegue comprar, isso você não consegue. Se você comprar um desse, você pode comprar 2 daquele. E aí, você vai mostrando a diferença para as crianças, o que ela consegue comprar, o que ela não consegue, e deixando ela administrar. A partir dos 7 anos, que é o foco do nosso trabalho, é de 7 a 10 anos, a gente implanta o conceito de mesada, né, mesmo, mensalmente para as crianças, e vai cada vez deixando elas ter um pouquinho mais de autonomia para gastar essa mesada. Eu deixei minha filha um dia gastar os R$100 num dia só. E quando ela gastou, ela falou assim, e agora? Eu falei, e agora você vai ficar o mês inteiro sem mesada. E agora você não vai ter mais? Mas como assim? Eu falei, você gastou tudo de uma vez, então agora você não tem. Então, assim, você vai deixando a criança entender que o dinheiro é finito e vai acabar. E aí você implanta uma mesada e deixa no início ele gastar tudo mesmo, porque ele precisa entender que acaba. Odri, deixa eu fazer umas aspas aqui na conversa, pelo amor de Deus, para a gente não perder esse time aqui. As aspas que eu quero fazer, aí, por favor, eu quero te ouvir também, né? As aspas que eu quero fazer é o seguinte, primeira aspa, é melhor que a criança enfie o pé pelas mãos, gasta tudo e fica sem gastar o mês inteiro com 10 anos, do que com 20 e poucos estourado no cartão de crédito no cheque especial. É isso, né? Então, Thiago, é isso. Porque tem pais que dão a mesada e depois fica assim, mas não gasta, mas cuidado, mas não deixa, entendeu? Então, mas aí é que tá, ó, agora a outras aspas que eu quero fazer é justamente sobre os pais. Então, assim, ó, vamos aproveitar aqui, Dri, você com muito mais bagagem do que eu, para dar um puxão de orelha para os pais, porque tem alguns pais que, na tentativa de ajudar, eles ferram a vida do moleque, né? Então ele fala assim, ó, ele chega lá e fala assim, ó, você tem aqui sua mesada de R$100, aí você tem que se virar com essa mesada de R$100, beleza? O moleque gasta em 10 dias, aí chega no 11º e fala, pai, é que acabou aqui no lanche da escola. Aí o pai fala, filhão, tudo bem, tá aqui o resto do dinheiro. Pô, cacete, e aí, ajudou o quê? Ajudou em nada, ajudou em porcaria nenhuma. Então, pai e mamãe, papai e mamãe, acabou, entendeu? Acabou, o moleque tem que aprender. É melhor ele se frustrar e ter esse aprendizado com 10, 12, 15 anos,
do que ter com 20, 30, 40 com acesso a crédito, e, né, enfim. Então, Dri, Então, vamos aproveitar para dar uma puxadinha de orelha aí, né? Nos pais, porque é nessa idade que você ensina a criança a ter responsabilidade, a lidar com aquilo que ela tem e que acaba, gente. O mais importante é deixar eles perceberem que acaba o dinheiro e que se tomar a decisão errada, vai pagar o preço pela decisão errada. Eu sempre falo para minha filha em relação a isso, né? Então, às vezes ela quer uma boneca cara, vai juntar 3, 4 mesadas para comprar. Vale a pena? Vale a pena. É uma decisão dela, entendeu? Então você vai ensinando a criança a ter um pouco mais de autonomia em relação ao dinheiro e entender o que vale, o que não vale, quanto custa, o que é caro, o que é barato, porque tem crianças, adolescentes que a gente vai conversar que tem 13, 14 anos e que não tem a mínima noção do dinheiro, não sabe quanto custa as coisas, não sabe quanto custa no mercado, não tem noção de dinheiro. Então é importante que elas comecem a administrar ali para os 6, 7 anos, comece a administrar a sua mesada para entender como funciona. Agora, acima dos 10 anos, a gente começa a trabalhar com jovens que a gente já chama adolescente, pré-adolescente, a questão de ter uma conta digital, de começar a juntar, de começar a entender um pouco sobre aplicação financeira, sobre... A gente sempre leva os exemplos de startup, de pessoas que montaram o seu negócio com 15, 16, 17 anos e foi um negócio bem sucedido. E normalmente é um negócio entre amigos, é uma ideia entre amigos. Então a gente tenta levar esse sentido do empreendedorismo para eles e das startups, como cada vez os jovens estão criando startups mais cedo. Então a gente trabalha isso com eles e assim, para os pais, estimula, né? Não acha que o seu filho não tem capacidade de fazer nada. Que eu ouço muito pais falar, mas meu filho não sabe, mas ele não sabe fazer nada. Não sabe não, você não ensinou, você não gastou tempo, você não perdeu tempo orientando, faz junto com ele a primeira vez, faz a segunda, tenta entender o propósito que o seu filho tem, aquilo que ele nasceu para fazer, aquilo que ele faz bem e gasta um tempo que ele gosta, né? Tem que ser uma coisa que ele gosta. Ah, mas meu filho só gosta de jogar videogame. Tá bom, não gosta de jogar videogame? Então vamos pensar o que nesse mundo dos jogos ele pode fazer e que vai levar uma solução para alguém, que vai poder ganhar dinheiro, vai poder fazer alguma coisa com isso, né? Ah, meu filho só gosta de jogar futebol. Ah, então vamos olhar nesse mundo do futebol, o que mais que pode ser feito? Ele pode começar a ensinar crianças menores. Gente, assim, tem que parar, olhar aquilo que o seu filho faz bem e começar a incentivar, a motivar ele a pensar nisso, em algo que ele vai fazer lá para a vida dele. Não falar, eu quero que ela seja uma médica e ela não tem vocação nenhuma para isso, e aí forçar a criança a fazer isso. Não! Vê o que ele gosta e começa a pensar dentro do que ele gosta, o que você pode motivar o seu filho, que é jovem, que é adolescente, a fazer de negócio ou de ser um profissional mesmo, mas de ser o melhor dentro daquilo que ele gosta. Eu só queria falar um exemplo, está acabando, de uma sobrinha minha que tinha 13, 14 anos e ela gostava de tocar piano, né? E todo mundo da família falava, tocar piano, você não vai ganhar dinheiro nunca com isso, você não vai se dar bem com isso, porque tocar piano, hoje ninguém mais tem nem piano em casa. E a gente falou, não, Thalita, se você gosta, procura o que dá para fazer com o piano, o que você pode fazer com isso. E ela foi procurando, ela procurou se especializar, e aí ela começou a tocar em casamento, daqui a pouco ela estava tocando em umas escolas, ela entrou num projeto do céu, e hoje o rendimento dela e do esposo, que também toca, é maior do que muitas famílias, do que grande parte da família que criticou ela naquele momento. Só que ela achou meios, exatamente, ela achou meios de fazer isso, entendeu? Eu falei, tá vendo como se você incentiva, se você procura os caminhos dentro daquilo que a pessoa gosta, ela vai se dar bem, ela vai fazer bem profissionalmente. Mas eu acho que os pais estão pecando nesse aspecto, de não observar aquilo que a criança, que o adolescente gosta e começar a fomentar isso para que ele consiga ser direcionado profissionalmente. Olha, muito legal isso tudo que você falou, viu, Dri? E eu quero, assim, não é a discussão aqui, mas eu quero bancar o advogado do diabo, soltar aqui uma provocação e a gente pode até depois, de repente, pensar numa outra live para falar sobre isso. Mas isso que você está falando é tão importante, porque o modelo de escola que nós temos hoje ainda aqui no Brasil e em muitas partes do mundo, ainda é aquele modelo velho que forma pessoas para trabalhar em fábricas. Né? Existe uma grande discussão em cima disso, né? De que existe a necessidade de uma reformulação, inclusive, do nosso sistema de ensino, onde não é avaliado talentos, onde não é avaliado vontades, desejos, facilidades e tudo mais.
bota todo mundo dentro de um mesmo Numa bolo e fila, fala, ó, né? cara, numa fila, igual, você tem que andar aí. Tá, mas eu não gosto disso, eu gosto daquilo lá. Dane-se, você tem que andar. Então, se a gente não tiver esse incentivo, esse olhar mais de perto, mais individualizado, dentro de casa, a gente não vai ter em lugar nenhum, porque nas escolas não vai ter, não tem Não vai como, ter. não dá Não vai ter. tempo para E a olhar. escola não está preparada, né? A escola Sim, não está preparada para isso. A escola que minha filha estudou quando era muito pequena, tinha 2, 3 anos, né? Na Anália Franco, era uma escola com esse viés, né? Mas foi muito criticada. Eram alguns pais só que colocavam, porque eles tinham essa questão de estimular o que a criança tinha de melhor. E a criança seguia o ritmo dela, não ia. Bom, era uma escola completamente diferente. E foi muito bom, né, na época, porque eu aprendi muito com eles. Mas a gente acabou mudando e minha filha hoje está numa escola tradicional. Mas é muito importante isso vindo dos pais mesmo, porque o sistema de ensino, mesmo nas escolas particulares, não está preparado para essa mudança, né? Porque é uma mudança muito grande e eles não estão, os professores não estão preparados sim, para seguir essa sim. linha. Então, tem que vir dos pais mesmo, das pessoas que estão próximas, entender e fazer esse papel mesmo de você tem que ser a alavanca do teu filho, né? Ó, concordo com tudo isso em número, gênero e grau, e aí agora fica só um segundo puxão de orelha, que é o seguinte, por exemplo, os meus pais não me apoiam, é mais difícil, mas ainda assim cabe esse puxão de orelha. Meus pais não me apoiam, ninguém me ajuda, ninguém fala que me dá palavras de incentivo. Olha, amigão, é assim, ó, paciência, entendeu? Tipo, se ninguém te apoia, fazer o quê? Você tem que trilhar o seu próprio caminho. Aqui eu tô falando para jovens mais adultos, né? Talvez ali com 17, 18, 19, 20 anos, né? Então, assim, cara, infelizmente, se os seus pais, sua família é um pouco limitada e não consegue enxergar, às vezes não é que ele não te apoia, é que às vezes ele não tem como te apoiar. Não tem essa bagagem. Os pais dele não apoiaram ele. Ele não consegue entender a evolução de como o mundo tá. Você tá no centro disso agora. Então, não espere também alguém vir te carregar. Então, assim, se tiver apoio, ótimo. Não tiver apoio, dane-se. Vai pra cima do mesmo jeito, entende? Então, aqui fica um outro puxão de orelha, no bom sentido, para uns jovens aí né? mais adultos, né? É Que isso não tem aí. essa de, tipo, colocar a culpa no outro. Meu pai não me ajuda, então logo eu não vou fazer nada. Não. Não, A vida é sua. autorresponsabilidade. Eles têm que ser autorresponsáveis para assumir aquilo que ele tem para fazer. E, assim, não colocar a culpa também no governo, que não teve um estudo de qualidade. Olha, foi o que eu falei. Os melhores empresários que eu conheci, empreendedores, os caras não tiveram estudo nenhum, não tiveram base nenhuma, estudaram em escola pública, então ponto. Isso para mim não justifica. Se você quiser Concordo fazer, plenamente. você faz. Se você quiser, só que tem que arregaçar as mangas, né? Tem que ir para cima, tem que pagar o preço. Não existe nada de graça. Você tem que pagar o preço para chegar em qualquer lugar hoje, né? A maioria de nós não nascemos ricos e mesmo se tivesse nascido, se quiser continuar rico, precisa arregaçar as mangas e fazer o trabalho que precisa ser feito. É isso aí, não falaria melhor. Ô, Dri, antes da gente encerrar, só pra gente não bancar o mal educado e o pessoal falar que a gente se bastou, eu vou ler umas perguntas aqui, tá bom? Tá. Porque senão os caras falam assim, pô, os caras se bastaram lá, nem leram nenhuma pergunta e tal, entendeu? Então, ó, deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, tô tentando resgatar aqui, galera, peraí, ó, o caçambola, essa porcaria desse... Peraí, gente, que eu não sei mexer nessa porcaria direito. Fizeram uma pergunta boa aqui, eu tô tentando pegar, peraí, gente. Peraí, eu tô Rapidinho. achando Eu aqui. não tô conseguindo aqui pelo meu celular, mas ó, quem perguntou foi meu Gustavo, Deus, cadê? Gustavo. Gustavo, isso, ele fez uma pergunta Algumas, bem legal. algumas pessoas dizem que até 7 anos é onde o caráter da criança é formado. Isso vale também para introduzirmos a importância das finanças para eles? Eu acho que sim. Eu acho que tudo que você conseguir introduzir antes, mas sempre assim, sem peso, sem Sim. forçar uma barra, né? Quanto menor a criança, de forma mais lúdica. Por isso que algumas pessoas assistem os vídeos. Travou! Olha que beleza. Acho que o Dri? Thiago caiu. Caiu? Oi, voltou. 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 E aí, fala. Sempre com muita leveza, tal. Travou de novo.
Voltou? Oi, Dri, deu uma falhada aí, eu não sei se foi aqui, se foi aí, mas acho que o recado tá dado, né? Tá dado. Entre os Meu, trancos e Thiago, barrancos, a live saiu, né? saiu. Olha, mais uma vez, me perdoa. Muito obrigada pela sua Tranquilo, paciência. acontece. Imagina. Olha, Boa. Travou de novo! Olha que beleza! Ai, ai, ai. Gente, tá travando o meu ou o dela? Eu acho que é o dela. Falem aí pra mim. Vocês estão conseguindo me ouvir enquanto o dela tá travado? E vamos fazer outras, né? Vamos fazer outras. Sim. Dri, ó, acontece, tá tranquilo. O bom é que o recado foi dado, a galera adorou aí a live, o pessoal elogiou bastante. Que bom, gente, que a gente pôde contribuir aqui de alguma forma, tá bom? E com certeza a gente vai fomentar mais esse assunto, porque a gente viu que a galera gosta bastante, enfim, precisa, né, falar muito sobre esse assunto, né? Muito bem, Dri, eu vou fazer aqui o encerramento oficial e aí eu passo a palavra para você. Não, acho que é o contrário, né? Melhor você fazer suas considerações finais, seus agradecimentos e tal, falar das suas redes, enfim, e aí depois eu faço o fechamento oficial aqui sugerido pela Beth. Por favor. Tá ótimo. Eu agradeço a todos que participaram da live, em especial você, Thiago. Travou de novo! Olha que beleza! Ai, Deus, é hoje. Ai, ai, ai. Ó, a Adriana acabou, ela não pôde fazer as considerações finais, mas eu tenho certeza que ela estava agradecendo a você que esteve aqui presente nesse bate-papo. Esperamos que você tenha gostado bastante de tudo que nós falamos aqui, enfim, que de alguma forma esse conteúdo tenha sido útil ou será útil aí na sua vida, tá bom? Vou fazer aqui o encerramento oficial sugerido pela BEF. Então, assim, ó, nós da ABEF, Associação Brasil de Educadoras e Educadores Financeiros, agradecemos pela oportunidade, tá, de levar a educação financeira para o Brasil. Agradecemos a ENEF pela porta aberta para poder participar dessa 7ª Semana Nacional de Educação Financeira, tá? E a todos que assistiram e que irão assistir, então, essa live, esse vídeo, tá bom? Pessoal, por favor, você que não me conhece, comece, então, a seguir aqui o nosso, como diz o Donald Trump, é tipo isso. Então, ó, você que ainda não me conhece, por favor, curta o canal aí da Martelo. A Martelo Educação Financeira tem bastante conteúdo, enfim, bastante coisa legal para que você possa ficar sempre antenado e atualizado aí com as suas finanças, tá bom? O pessoal da Martelo, por favor, curta o canal lá da Adriana também. Assim a gente faz esse balaio de gato aí, e todo mundo ganha, todo mundo fica junto e é isso aí, tá bom? Gente, ótima noite para vocês. Fiquem ligados, amanhã tem mais eventos. Amanhã, a Débora tá aí ainda? Débora, você tá online? Amanhã eu vou falar com a Débora Lages, tá? E eu não lembro o horário agora, mas amanhã tem live de novo, então fica ligado, tá bom? Para as próximas lives que vão rolar aqui no canal e em todos os outros canais da ABEF e da ENEF, tá bom? Gente, ótima noite, tudo de bom para vocês. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Tchau!